dia, pessoal. Comemoração 196 anos de Santana do Livramento. Vamos falar sobre um bairro que o pessoal adora, que é o bairro Armor. Por isso, vamos convidar a professora Vera Albornoz, que escreveu o livro Armor, uma aposta do Pampa, para conversar um pouco. Professora, por favor, nos conte qual a evolução do bairro Armor. Bom, o bairro Armor, na verdade, é o Rincão do Carolina, que foi comprado pelo Dom Pedro Irigoyen e Francisco Anaya, que foram os primeiros industriais importantes da fronteira. Eles eram uruguaios, trouxeram capitais uruguaios e o know-how também de Montevidéu. Eles eram já charqueadores em Montevidéu e fizeram uma charqueada lá no Rincão do Carolina. Sim. Então, nesse momento, não se chamava Armor, se chamava Saladeiro. Isso. É que foi então, a grande evolução do bairro, na verdade, foi pelo frigorífico, né? Sim, eles compraram lá o Rincão do Carolina, do Rio Carolina, né, que foi onde acamparam os exércitos para a Guerra da Cisplatina. A rainha já do Brasil se chamava Leopoldina Carolina, e mais vários nomes. Então, o rio teve esse nome por causa dela, e a região também. Eles compraram em 1904. Sim. Ou por problemas políticos, ou para serem favorecidos pelas leis brasileiras, pela taxação brasileira, porque o Brasil era o maior mercado de charque, para o charque, principalmente a Bahia e o Rio de Janeiro. Então eles se instalaram lá. Foi realmente uma epopeia, porque veio gente de Montevidéu, de Buenos Aires, gente chegando da Argentina. Nesse momento é uma firma uruguaia. Ah, sim. Tá? Então, vem os italianos que estavam entrando em Montevidéu e que estavam entrando em Buenos Aires. Vem atrás de emprego. Sim. Né? Então, eles trouxeram muita gente deles e fizeram poços artesianos, botaram coisa de eletricidade, fizeram toda a instalação do saladeiro, que chegou a ser a 16ª indústria do Brasil. Foi super importante para a região e para a cidade. Depois, todas essas casas, como a minha, casas na beirada da rua, com essas janelões grandes, assim, são dessa época. Porque o gado se valorizou muito. O gado daqui tinha que ir para Taquarembó, Sim. ou para Bagé, ou Pelotas. Então, vender o gado aqui valorizou muito, porque ele não tinha quase perda. Tinha uma perda de peso, mas não era uma perda muito grande. Então, eles começam a fazer a matança e trabalham de 1904 a 1917. A Primeira Guerra Mundial estourou na Europa em 1914. Nesse momento, eles tinham começado a usar latas. Não só fazer o charque, mas também enlatar carne, que estava se usando muito, principalmente para mandar para longe, né? Sim. Para a Europa. Eles mandaram latas para a Europa durante a Primeira Guerra Mundial. E depois, como o Armor estava se estabelecendo aqui no Prata, Buenos Aires, Bahia Blanca, vários frigoríficos que eram ingleses e que o Armor e o grupo do Armor foi comprando. O Armor, o Wilson, o Swift e mais outras duas firmas eram os grandes produtores de carne, eles chamam carne empacotada nos Estados Unidos. Sim. E eles compraram nos Estados Unidos as ações
de trem. Então, eles se estabeleceram em Chicago, que era o centro ferroviário dos Estados Unidos, e de Chicago eles mandavam carne empacotada e congelada e empacotada, se diz packet Sim. meat. Então, eles mandavam para todos os Estados Unidos. 5 grandes firmas, né? Essas 5 grandes firmas vieram para a América e mantiveram aqui o mesmo modus vivendi que permitiu que eles não fossem multados nos Estados Unidos, que foi ter toda a escrita, toda a parte da contabilidade separada. Que nos Estados Unidos eles sofreram uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, Sim. porque achavam que eles eram um trust. Na verdade, eles não eram um trust, porque eles tinham separação entre as empresas. Eles tinham uma combinação de preços. Um cartel. Um cartel. Eles eram cartelizados. E eles vieram cartelizados para a Argentina, para o Uruguai, e dentro da mesma região, que é como a região onde eles começaram, nos Estados Unidos, a região de pradarias, eles vieram para o Pampa. Então, numa extensão das pradarias do Uruguai e da Argentina, eles vieram para cá, para o sul, extremo sul do Brasil. Então, compraram o frigorífico. E aí compraram o frigorífico, aí construíram as casas para os diretores. Isso, aí que foi construído. Que aí sim, que aquela região ficou... Isso, eles construíram o frigorífico, que veio todo da Argentina. Sim. A maquinária, tudo da Argentina. Eles construíram 32 casas para os altos funcionários, Sim. que eram chamados de capote branco, porque era o pessoal que usava de mais gabarito, né? E o centro administrativo, a casa do gerente, e o centro administrativo e a casa dos solteiros, que vinha muita gente solteira, muita gente sem família veio para cá, principalmente de Buenos Aires. Sim. A gente sempre tem que pensar que o Armour veio de Chicago para Buenos Aires. Sim. Então, Buenos Aires era a nossa matriz e a exportação toda se fazia por Montevidéu. Até na empresa eles falavam mais em espanhol, né? Os diretores, né? Eles falavam espanhol, em parte também por causa do Dom Pedro Irigoyen. A escola era com professoras uruguaias, tudo era uruguaio, falava-se espanhol, a língua lá era espanhol. Depois, alguns termos em inglês eles pegaram, mas não a maioria era espanhol, porque o pessoal que vinha daqui, se eram americanos ou ingleses, ou tinha gente, todo mundo, sul-africanos, eles primeiro passavam geralmente em Buenos Aires. E também fizeram um clube, o campestre também, né? O clube é junto com as casas. Com as casas. O clube foi junto. De um modo geral, nessa época, as empresas que se estabeleciam em outros países, elas se estabeleciam fora do centro, sem muito contato com a cidade, e já faziam, já construíam um clube para os funcionários. Também davam para os operários no terreno. Isso já era desde o Dom Pedro Irigoyen, que depois, quando foram ver quem é dono do que, foi o tal do problema. Sim. Porque era quem comprou o rincão do Carolina e doava os terrenos, foi o Dom Pedro Irigoyen, que aí vendeu para o Armour. Sim. Né? Mas aí eles vendiam sem nada, sem luz nem água. A grande vantagem das casas, além de serem casas muito boas, muito bem construídas, está tudo lá, né? Sim. Elas tinham luz, tinham água da companhia, tinham carne da companhia, tinham horta da companhia, leite da companhia. E o aluguel era raso de barato. Muito barato. Né? Sim. E aquelas casas ali são bem bonitas, né? São muito boas. São aconchegantes, muito. Isso, são casas muito boas e elas são todas
dentro de uma filosofia individualista. Então, não são pegadas. Sim. As casas de vila no Brasil, dessa época, geralmente elas eram uma pegada na outra. Germinadas. Né? Geminadas. E tu vê que elas são todas bem separadas uma das outras. Né? Quer dizer, cada família bem separada. E até que falam isso, né? Que escolhiam o Armor por ter as casas melhores, né? Tipo, que as casas eram aconchegantes, como a senhora falou, eram separadas, sala de estar. Tinham lareira, que era uma coisa que não tinha aqui na época. Ah, é verdade. Quem fala do frio. Casas muito melhores que as nossas. Essa casa minha aqui mesmo é uma geladeira. Não fosse a minha lareira. E qual é a sua perspectiva da evolução que teve agora do bairro mesmo? Bom, eu estou esperando, assim, toda hora que haja uma definição, que eu acho uma judiação. O que é isso? Deixar cair tudo, né? Deixar cair. Eu acho que tinha que ser uma sala de cultura, um museu, ter uma importância, assim, para o bairro. A gente fica difícil porque o dono era o Banco do Brasil e as vendas foram, até me chamaram, se eu sabia quem é que tinha falado, não sei nada. Para quem que o Banco do Brasil vendeu, como é que foi, não sei. Foi um negócio assim, coisa. E eles começaram a tirar tudo, estão tirando madeira, estão tirando ferro, tirando tudo. Eu acho que a gente teria que se fazer alguma coisa que revertesse para a cidade, né? E para o bairro. E foi uma pena, na verdade, porque ele injetou muito dinheiro, tanto as pessoas que trabalhavam na época ali, né? Como os fazendeiros que vendiam, né? Sim, que deu sim. uma injeção na economia de toda a cidade. Isso mesmo. E foi essa evolução assim, que teve o Armor. Hoje o pessoal adora o Armor, que é um bairro que tem tudo, né? O pessoal fala. E aí e o Clube Campestre foi o primeiro que teve um campo de golfe, né? Foi um dos primeiros campos de golfe do Brasil. Brasil Hoje é o segundo. Esse foi o terceiro do Brasil. Sim. Mas um dos campos de golfe já foi desmanchado. Então ele é o segundo campo de golfe do Brasil. Bom, mais alguma coisa? Não, eu queria dizer que vieram para cá muitos italianos, como eu já tinha dito, franceses. Lá no Armor era uma quantidade de gente. E uma coisa assim que para mim foi muito importante, no fim desse livro, que eu relancei agora, eu coloquei as entrevistas que eu fiz na época. E que dão uma ideia muito boa da história de Santana, porque a gente, quando pensa o bairro do Armor, não é só um bairro industrial, não foi só uma indústria. Sim. Não foi só a cidade tem uma indústria, a indústria tinha uma cidade, a gente pode dizer. Então ele foi muito importante para a cidade. Quando eu comecei a pesquisar, eu comecei a me dar conta que era a história da cidade. O Armor financiou o asfaltamento da Andradas e da Rivadavia. O prefeito Ugolino, né? O doutor Ugolino Andrade, quando era prefeito, não um médico. Sim. O pai dele, o avô dele, eu acho. Sim. Então, a gente tem que ver que ele teve uma importância muito grande, o frigorífico, para a cidade. Né? Quando eu comecei a fazer as entrevistas, eu comecei a entrevistar as pessoas que eu conhecia do frigorífico, o Gornati, o Pedro Silva, e aí eu me dei conta que tinha o outro lado, os fazendeiros, que eu não podia deixar de entrevistar, e também os que não eram capote branco, os operários, eu tinha que entrevistar, porque senão ficava uma visão deturpada, né? Nesse sentido, eu não entrevistei todo mundo que eu gostaria, mas eu fiquei muito contente porque eu pude dar uma visão mais abrangente, uma visão melhor do que se eu não tivesse feito as entrevistas ou tivesse feito só com uma parte. Sim, e também falar com esse pessoal que viveu, né, nessa época. Sim, até os operários. A maioria que se aposentando hoje trabalharam no Armor. Isso.
Isso foi uma coisa muito importante mesmo na história da nossa cidade. É, foi super importante. Né? Professora, muito obrigada então Então tá. pela entrevista, ter aceitado o convite. Vou deixar aqui o livro para quem quiser, né, adquirir. É, Só eu pra tenho assim, aqui ó. em casa e tá no ponto do livro e no. Como é o outro? Macro, Não, o do livro ali, o Marco Zero. macro zero. Tem Tá. ali. Muito obrigada. Então, pessoal, até o próximo vídeo.